primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa, porque a gente não tem muito costume com essa latinha, não. Mas a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa homenagem feita ao professor Ledson, a todos os professores aqui de Batiba, que não só os que receberam a homenagem, mas aqueles que vêm galgando na educação por muitos e muitos anos. Eu gostaria, na minha fala, de cumprimentar o presidente da Câmara, parabenizar a vereadora Emiliane Lázaro pela iniciativa, uma pessoa que está surpreendendo no seu primeiro mandato e por ter feito uma pequena parte na sua vida dando aula para ela. Aos outros vereadores, eu gostaria também de parabenizar por ter aprovado esse projeto e, por que não, falar do vereador que colocou o meu nome para ser homenageado, o vereador Jango. A você, Jango, eu gostaria de falar de um grande filósofo chamado Thomas Hobbes. O Hobbes, na sua obra chamada O Leviatã, ele falava que só um Estado forte teria condição de diminuir as diferenças da nossa sociedade. E esse vereador, Jango, ele, por muito e muito tempo, ele vem atuando em sua comunidade, fazendo a função que, muitas das vezes, é do Estado. E ele, como pessoa pública, faz em prol dos seus munícipes, das pessoas de Criciúma, as pessoas que batem a sua porta à noite por falta de uma saúde, as pessoas que precisam de um transporte porque não tem condição. Então, muitas das vezes, esse vereador ele está não só exercendo a função de vereador, como também fazendo a função que era do Estado. Na nossa Constituição, está lá muito claro, no artigo 5º dela, é dever do Estado assegurar a toda a população direito à saúde, direito à educação, direito à segurança. E, muitas das vezes, o Estado falha. Nós tivemos experiência, há um tempo atrás, não muito longe, onde o nosso Estado passou por uma greve da PM, e que o nosso Estado, que tinha a função de nos proteger, nos deixou à mercê. E quem veio a nos proteger? Quem veio exercer a função do Estado para nós? Nós ficamos órfãos. Esse Estado tão poderoso que o Thomas Hobbes pregava na sua obra O Leviatã, ficou fragilizado, ficou muito frágil. A gente via a violência se espalhar pelo nosso Estado. Cachoeiro do Itapemirim, as pessoas saqueando supermercados, e era a função do Estado de dar-nos a proteção, e o Estado não fazia. Então, esse vereador, Jango Espanhol, ele muitas vezes, ele faz a função do Estado. Gostaria também, gente, de falar desse grande homenageado, professor Ledson Martins Figueiredo. Grande homem, mas que por trás dele existiu uma gigante mulher. Uma mulher de fibra que eu conheci desde criança ao frequentar a sua casa. Uma mulher que deu exemplo de mãe, de professora, chamada Dona Egmar. Quanta sabedoria, quanta humildade. Saiu de Alegre e se casou com Ledson e veio para ajudar na missão
de transmitir conhecimento para o povo de Ibatiba. Missão muito nobre. Chegaram aqui, quem tem as fotos antigas das pessoas que transmitiam o conhecimento, que difundiam a educação no nosso município, estavam a dona Igmar, estavam o professor Ledson, estavam a minha mãe, que também veio de Irupi para Ibatiba. E aqui ajudou muito e contribuiu também com o processo educacional de Ibatiba. Para a gente falar da educação hoje, a gente tem que voltar ao tempo, em 1600 e pouco, quando nós tivemos um dos maiores mestres da educação brasileira. Nós tivemos, para mim, o maior professor que o Brasil já teve, que foi o padre José de Anchieta. Padre esse que ensinava com o que tinha nas suas mãos, escrevia na areia e alfabetizava e catequizava os índios que aqui habitaram. Os tupiniquins e os tamoios, que usavam tacape. E ele, vocês já imaginaram naquela época, alfabetizar na areia, a água vinha e apagava, a água vinha e apagava. E ele conseguia fazer isso nos relatos da educação, nos relatos de quem visitar a igreja de Anchieta, está um dos maiores alfabetizadores que o Brasil teve, Padre José de Anchieta. Naquela época, meus amigos, o conhecimento era dominado pela igreja. A igreja detinha o conhecimento e ela passava esse conhecimento. Só os grandes, só os fazendeiros é que tinham o poder de buscar esse conhecimento que era transmitido através da igreja. Com o passar do tempo, nós podemos ver uma evolução muito grande na educação. E aí chegamos na educação moderna, bem mais adiantado, como o Fernando citou aqui, o Paulo Freire, como um dos maiores escritores, um dos maiores professores que o Brasil teve também. O Paulo Freire, Fernando, ele, quando ainda ministrava e dava uma palestra pelo Brasil, ele foi convidado a dar uma palestra no Japão. E quando o Paulo Freire saiu do Brasil, chegou no Japão, e que ele desembarcou no avião, que ele desceu, quando ele estava pegando a sua bolsa na alfândega, as malas passavam, e todas as malas iam sendo vistoriadas. Quando a dele foi passando, passou direto nela, e ele ficou curioso. Por que que a mala dele não foi aberta? E quando ele pegou a mala dele, ele perguntou ao intérprete, por que que a minha mala não foi aberta? Sabe o que que o intérprete respondeu para ele? Porque aqui no Japão, o professor, ele está acima de todos o mundo. O imperador no Japão, todo mundo se curva diante do imperador. Mas o imperador no Japão só se curva diante de um professor. E o Brasil está engatinhando, e o Brasil vai chegar lá para aprender e valorizar o professor como se deve. Eu quero parabenizar a essa Casa de Leis, porque acordou através da vereadora Emiliane Lázaro e deu o valor merecido a uma categoria tão prejudicada nesse país, que merecia de tanta valorização, quanto é a categoria do magistério. Quando, em 1987, eu fui trabalhar na roça, dando aula,
eu ia de bicicleta, andava 10 quilômetros, está o nosso vereador Lili da Barbearia como testemunha, eu ia de bicicleta para lá para trabalhar. Peguei uma escola que a minha saudosa comadre, a minha saudosa e estimada amiga Madalena Paixão me ofereceu uma escola chamada Cancão. Era a escola de Santa Maria de Cima e estava enjeitada. Professor nenhum ficava nela. Ninguém aceitava ir para lá trabalhar. E eu fui para essa escola. Cheguei lá, tinha um quadro. Fui para lá no final de semana, meu saudoso pai foi comigo. Reformamos as carteiras. O Zé Rosa fez outro quadro. Coloquei um quadro numa parede, outro quadro em outra parede, onde nós tínhamos primeira, segunda, terceira e quarta série. Ficava primeira e segunda em um quadro, terceira e quarta no outro quadro. E a gente começava. Eu ficava muito orgulhoso, porque por 2 vezes a Madalena, como chefe do subnúcleo, foi visitar a minha escola no mês de agosto, e meus alunos da primeira série estavam todos alfabetizados. Estavam todos lendo. É um desafio grande. Ficamos muito tempo naquela escola. Com muita batalha, conseguimos que fosse construída uma nova escola com 2 salas de aula. Mas o projeto avançou e as escolas pluridocentes foram se extinguindo e foram construindo-se escolas polos, onde os alunos recebiam melhor estrutura, como foi proporcionado pelo nosso saudoso Lédson, por quem esteve à frente da educação do nosso município, onde formaram-se as escolas polos, que deram a eles mais condição de trabalho. Mas quem trabalhou nas escolas unidocente, pluridocente, como eu, aprendeu muito, muito, porque lá nós tínhamos que cortar cabelo de aluno, arrancar piolho de aluno, cortar a unha de aluno. Aprendi a arrancar dente dos meus alunos. Eu arrancava de todos, não ficava um. Os dentinhos de leite só chegavam perto de mim, eu falava, deixa eu ver, e tum, saía. Aprendemos isso tudo nas escolas pluridocentes. Hoje, nós vemos unidocentes. Hoje, nós vemos a educação passar por essa transformação toda que a gente está vivenciando. Transformação na forma de ensinar, na forma de transmitir, que até 2 anos atrás a gente nem imaginava que existia, né? Mas que, infelizmente, é um desafio para todo mundo, essa nova tecnologia que veio para ficar, que está aí, não tem como fugir. Hoje é muito mais fácil você estar transmitindo alguma coisa e as crianças ouvindo, fazendo, e você passando, às vezes, uma vez para vários lugares. É mais rápido, é mais importante, mas o calor humano, o calor do professor na sala de aula, aonde ele está, nunca vai deixar de existir. Gostaria de terminar desejando a todos, um Feliz Natal. Que o menino Jesus nasça em cada casa e em cada dia. Que seja um ano bem melhor do que esse ano. Gostaria de aqui também agradecer a Lucinha Alcuri, porque quando eu estava na escola rural, muitas vezes a gente tinha que fazer lista de merenda, vir para cá, a gente tinha que anotar quanto que gastava disso, quanto gastava daquilo outro,
e ela muito bem atendia a gente, e a vida toda foi muito carinhosa com a gente e ajudou muita gente. Para terminar, eu gostaria, Fernando, e todos que estão presentes, gostaria de terminar dizendo o seguinte: a educação é a única maneira de diminuir as diferenças sociais existentes no nosso país. O meu muito obrigado.